Ok, minha gente, já de volta, Viagem ao Passado. O livro já está pronto, já chegou, já está aqui. Eu já tenho o meu. E ele é um livro com 300 e tantas páginas, né? Ou seja, 335 páginas. Ou seja, é um livro que foi realmente rebuscar e buscar a história e com pesquisas no Promemória, na Hemeroteca Digital Brasileira e na Biblioteca Digital do Senado Federal e também na Casa de Memória Arthur Dalmaso. Quer dizer, você foi buscar histórias aqui, você foi buscar até no Senado Federal. Como nós temos aí esse período de 1800 a 1900, né, essas publicações dos livros raros, o Senado tem uma biblioteca de livros raros, a Biblioteca Nacional também tem, onde esses livros estão à disposição para consulta. Então, em PDF, você pode baixar, desde que você sabe o que você está procurando, você encontra muita coisa boa. Eu me surpreendi com a Biblioteca do Senado, porque livros como Os Anais do Rio de Janeiro, de 1834, você tem esse exemplar na Biblioteca do Senado digitalizado, é só baixar, facinho. Você pode até baixar no seu computador para lidar com essa imagem, com o arquivo próprio, né? Então, está muito fácil fazer pesquisa desses assuntos que dependem de livros, né? De livros raros. Você tem esses livros em biblioteca. E a Biblioteca Nacional também, ela disponibiliza, inclusive, os jornais também de época, para você consultar uma data, né? Você tem um episódio que ele é falho em algumas informações, você tem que buscar essas informações complementares. Então, a Biblioteca Nacional está dando para fazer também, está bom local de fazer pesquisa. E na própria Casa da Memória Arthur Dalmaso, que foi criada em 6 de julho de 2009, né? Já tem 13 anos que essa casa foi aberta, ela também dispõe de alguma coisa já também para consulta. Não digital, mas eu encontrei na Casa da Memória, por exemplo, uma carta da esposa do Benjamin Constant, quando ele passou uma temporada de uma semana no antigo Hotel das Montanhas, que hoje é a Fazenda Hermitage. Você vê, Benjamin Constant passou a temporada em Teresópolis. Interessante isso, né? Foi um iluminista, um cara que teve uma importância muito grande na formação da República, e ele tem também passagens por Teresópolis. Agora, Vanderlei, o que tem de ingleses, quer dizer, ingleses, não só inglês, como irlandês e escoceses também, ou seja, do Reino Unido, passando por Teresópolis. Isso acabou deixando uma cultura também aqui, né? Nós temos aí, está essa discussão aí da presença inglesa em Teresópolis, da influência da colonização e tal. A gente fala de Teresópolis e lembra muito dos 131 anos, né, quando alguns municípios comemoram o período também da freguesia. Nós comemoramos 131 anos, nós poderíamos acrescentar tranquilamente aqueles 30 e poucos anos de 1855 em diante, porque quando você cria a freguesia, você já passa a ter um controle da cidade, você já passa a depender menos da cidade a qual a freguesia pertence. A gente comemora então, da emancipação política e administrativa para frente, quando nós passamos a ter a intendência e a Câmara Municipal. Mas, nesse período já da freguesia, muitos atos oficiais já podiam ser feitos na igreja. Então, você registrar um nascimento, fazer um casamento, fazer uma compra, fazer um registro de uma propriedade, você fazia já na igreja, que era a sede da freguesia. Então, o núcleo habitacional ele surge oficialmente a partir da freguesia, 1855. Mas nós temos um período da pré-história, um período da pré-freguesia. E esse período é muito rico, porque é o período da Fazenda Marche, quando, ao contrário de outros lugares, onde esse período onde havia uma fazenda que depois virou uma cidade, que já a cidade ela surge mais ou menos assim, em Teresópolis não foi, já havia um núcleo habitacional nesse período antes da freguesia também. Tanto que a freguesia surge a partir já de um núcleo existente. Então, ou seja, nós temos um período pré-freguesia. E nesse período pré-freguesia, nós tivemos a presença inglesa em Teresópolis, que é o período do Richard Heath, do George Marsh, do John Taylor, dos Fishers, do Pedro Tour, do James Loder, de vários outros ingleses que faziam o desenvolvimento dessa região aqui. E o caso do Marsh e do Heath, do Richard Heath, ele é mais rico para a cidade, porque o Marsh, além de ter a fazenda onde ele criava, onde ele tinha suas plantações para abastecer o mercado do Rio de Janeiro,
e onde ele tinha também a criação de gado, a criação de cavalos, de égua, de mula, de gado mesmo, de corte, em gado inglês, que ele tinha autorização para importar essas espécies. Ele também construiu várias casinhas ao longo da fazenda para as habitações dos ingleses na temporada de verão. Ou seja, os ingleses passavam aqui 3, 4 meses e eles recebiam outros ingleses nessas suas casas. Então, você não tinha apenas uma fazenda onde morava o macho e as senzalas onde ele tinha os seus escravos na vaza. Você tinha também as várias casas habitadas por ingleses. Então, nós temos um período inglês em Teresópolis entre 1826, 28, mais ou menos, até 1850. E esses ingleses, além deles morarem aqui, a família inglesa morava aqui, porque o cabeça da família ficava no Rio, tocando os seus negócios. Nós estamos falando do período pós-chegada da família real ao Brasil, onde você tinha a abertura dos portos e os ingleses comerciando no Rio. Então, o Rio era de ingleses. E esses ingleses não suportavam o calor do Rio, a dificuldade de viver no Rio naquela época. Então, eles mandavam a família, no período forte de perigos, né, de doenças no Rio, que é o período do verão, os ingleses vinham morar em Teresópolis. E interferiram, sim, naquele período, interferiram na cultura local e deixaram costumes que depois foram suplantados, né, superados e influenciados por outros costumes, porque depois da freguesia, nós vamos ver aí o período da imigração portuguesa, da imigração espanhola, da francesa, da italiana, tudo isso é 1860, 1870, né? Os espanhóis começaram a migrar para o Brasil em 1880, então, e tiveram influência muito grande também em Teresópolis. Então, essa presença das colônias de outros países em Teresópolis, ela é muito forte, mas já depois do meados ali da freguesia. No período antes da freguesia, é praticamente a presença inglesa única. E aí, como você tinha os ingleses controlando o Rio de Janeiro no comércio e na industrialização do Brasil, então você tem o período aí dos viajantes que iam ver essa gente que morava depois da Serra dos Órgãos. Então, você tem daí a presença dos missionários. O Hamlet Clark, por exemplo, que ele vem a Teresópolis em 1856, no ano seguinte à criação da freguesia, ele vem aqui para vender Bíblia. Né? Ele era cientista, mas ele vem com aquela missão de vender Bíblias para o interior do Brasil. Né? Então, você tem essa presença inglesa, tem também essa participação, né, dos missionários. E aí, junto com isso, eles vão fazer pesquisas, vão coletar espécies. O judeu e o japonês foi mais recentemente, foi bem pós-guerra. Anos 30, né? Foi pós-Primeira Guerra. Né? Pós-Primeira Guerra? Os japoneses são do iníciozinho de 30 e os judeus no fim de 30. Então, na década de 30, são as duas presenças, japonesa e judia, em Teresópolis. Não, antes disso, não tem. Os judeus já têm outra participação fundamental no processo de desenvolvimento da cidade, porque a construção civil ela vem através dos judeus. Através dos judeus. Então, os prédios de 3 andares, que ainda existem em Teresópolis, esses prédios de 3 andares, Sim. Depois os prédios de 4 andares, com o primeiro piso em garagem, os prédios de 3 andares sob pilotis, são dos anos 40. Obra dos judeus em Teresópolis. Né? E depois vem os anos 50 também, aí vem a criação dos bairros altos. Né? Você tem um desenvolvimento da cidade, a cidade vai evoluindo, né? A partir dessas presenças. Então, é muito complicado. Você diz, tem a presença inglesa é mais importante, a italiana é mais importante. Não, todas as presenças têm seu ciclo. Né? Mas é que nós valorizamos muito as presenças italiana, espanhola, e aí a gente ignora essa fase, esse período da presença inglesa em Teresópolis. Que foi antes. Que foi antes da freguesia. E é uma presença que deve ser cultuada, deve ser lembrada com a devida importância, porque foram os ingleses que passaram a desenvolver a agricultura em Teresópolis, por exemplo. Né? Você tem aí, os anos 30, você tem as espécies inglesas sendo trazidas para o Brasil, sobem a serra, vai se experimentar plantar em Teresópolis, para depois de Teresópolis para ser plantadas em outros lugares. Aí que ela vai para São Paulo, para Minas, e vai correr o Brasil. Então, as frutas, pera, maçã, os legumes, as verduras, a couve-flor, a batata inglesa, a alcachofra, tudo isso vai ser experimentado em Teresópolis. Não, isso aqui não dá só na Europa, isso dá no Brasil também. Mas plantou primeiro em Teresópolis para tirar as espécies daqui a partir das matrizes importadas. Eu ia falar da batata, que a batata não é brasileira, né?
Tanto que é batata inglesa, ela não é brasileira, ela veio da Europa e veio para Teresópolis pelos ingleses. E ela não era consumida no Brasil, ela não tinha esse hábito. E os ingleses, como eles vão morar no Rio de Janeiro, que eles dominam o Rio a partir de 1810, com a abertura dos portos, eles vão produzir batata, porque não dá para importar a batata. Nós temos a presença inglesa até mesmo na questão do chá. Em 1844, havia uma fazenda aqui, tem um relato no livro, de um francês que passou pela fazenda São João do Paquequer, do Visconde de Sepetiba. É a tal fazenda Colônia Alpina, que essa fazenda produzia chá inglês. Então você tinha uma produção de chá competindo com o mercado das colônias inglesas que produziam chá para ser consumido na Europa. Então, e no Brasil, então, passou a ter chá para consumir, para os ingleses consumir e também para exportar. Isso nos anos 1840. Que depois essa fazenda não vai para frente, o chá não vinga bem aqui, as colônias inglesas que produziam chá no mundo, elas vão dominar o mercado e o mercado brasileiro do chá inglês não prospera. Mas se experimentou que o chá inglês também. Então, essa presença é muito forte. E isso fez diferença, inclusive, na cultura brasileira, né? Então, você tem essa cultura. Você imaginar que o hábito do veraneio no Brasil começa em Teresópolis. Começa em Teresópolis. Isso é fantástico, cara, porque não começou apenas no Brasil, começou em Teresópolis através dos ingleses, porque são eles que vão, nos períodos das estações calmosas, né, que os antigos chamam assim, subiam a serra para passar a temporada do calor naquele clima maravilhoso da colônia dos ingleses em Teresópolis. Depois, quando o tempo fica mais ameno, a família volta para morar no Rio de Janeiro, onde eles também moravam muito bem, nas quintas, né? Mas no período do calor, tinha que buscar o clima das estações das regiões serranas, né? E aí você vai experimentar isso no Brasil, não só aqui em Teresópolis, Friburgo, Petrópolis, a região de Miguel Pereira, Valença, também são regiões muito procuradas pelos viajantes que buscam os climas de altitude. Vanderlei, Teresópolis, o nome Teresópolis é em homenagem à imperatriz Teresa Cristina, que era italiana, e as pessoas fazem piada com ela porque ela nunca veio aqui a Teresópolis, né? Então, existem piadas aí sobre isso, às vezes até maldosas. Ah, essa mulher nunca veio a Teresópolis. Mas foi uma grande mulher, uma grande imperatriz, e morreu apaixonada pelo país. Morreu porque foi expulsa daqui. Morreu em Portugal. Queria que você falasse do nome Teresópolis. Petrópolis foi criado em 1843. Petrópolis é a cidade de Pedro, né, em cima da fazenda adquirida pelo Pedro I, que é a fazenda do Córrego Seco. E, naquele momento ali, havia Petrópolis era uma marca, né? Pedro era uma marca, o Império era uma marca. Então, Teresópolis tentou faturar em cima disso. Como já havia um sucesso muito grande da cidade de Petrópolis, que é uma cidade projetada, com palacetes, né? com os alemães construindo a cidade, era uma coisa muito rica, uma coisa muito imponente, a cidade de Petrópolis. E quando surge essa coisa de criar uma cidade nas terras da Fazenda Marche, os donos, as pessoas, os empresários que compraram o Alto e compraram a Várzea, tentaram beliscar nesse sucesso de Petrópolis e deram o nome de Teresópolis, o nome da esposa do imperador. Isso não tem nenhum documento, vai passar a ser Teresópolis a partir de amanhã, por um ato oficial tal, isso não existiu. Foi uma coisa meio que espontânea e que surgiu da cabeça daquelas pessoas que estão empreendendo na cidade, na aldeia, naquele período de 1854 a 55, quando surge a freguesia de Teresópolis. Quando surge a freguesia de Teresópolis em 1855, em outubro, já há mais de ano, chamava essa região como Teresópolis. Era um nome assim, meio dado de forma natural, porque os caras já falavam em Teresópolis, Santo Antônio do Paquequé, Teresópolis e tal. Então, não tem um ato oficial que criou Teresópolis como uma marca a partir de um marco, né? Não existe isso, mas certamente que é em função da Teresa Cristina. E quando surge a planta original do Alto, que é de 1854, os donos do Alto, eles pegaram, muito espertos, né? Eles pegaram uma área de terra muito grande, que compreendia ali a Praça Nilo Peçanha, a Feso, o Taumaturgo, a área da delegacia, aquele quarteirão ali. Eles pegaram aquele quarteirão e reservou e doou para o imperador fazer um castelo para a imperatriz ali. E dali surge, então, essa coisa de Teresópolis, porque vai ter um castelo da imperatriz em Teresópolis, nessa cidade que vai surgir.
E aí, quem não quer comprar um terreno no alto, do lado onde vai ter um castelo da Imperatriz, que remete aos castelos de Petrópolis, né? Então, você tem... É tudo a questão de negócio, né? Mais um Tudo... golpe também, né? Mas que o imperador não se interessou por esse terreno e acabou, esse terreno passou a ser usado, né? Mas tem escritura de doação ao imperador e à imperatriz desse terreno do alto. Então, a Teresópolis tem sim. Agora, outra dúvida também, outra questão, né? Esse nome Teresópolis, né? Porque Teresópolis não poderia ser a cidade de Teresa, seria Teresápolis, né? O polis aí vem como complemento e a junção exigiria o nome masculino, né? De Tereso. Então, havia uma revolta, uma indignação com esse erro, né? De dar-se o nome de Teresópolis para a cidade de Teresa. Então, seria Teresápolis. E a imprensa, inclusive, cuida disso já em 1854. Eu tenho um episódio no livro que conta esse episódio de como a imprensa criticava esse nome pomposo de polis, né, ao nome da cidade de Teresa. Já critica esse erro que se cometeu. Então, mas, de fato, Teresópolis é em homenagem a Teresa Cristina. Embora ela nunca tenha estado aqui e ela não era de viajar, ao contrário da Princesa Isabel, da Condessa de Barral, que teve em Teresópolis, na fazenda da Fazenda Queiroz, em Vista Alegre, ao contrário dos outros viajantes, que eram aventureiros, né, outros membros da corte que eram aventureiros, a Teresa Cristina não era. E ela, bom, se você olhar os livros de história, vai se falar da Teresa, que mancava. O Pedro II casou com uma mulher que mancava, feia e que mancava, né? Então, não era o que ele esperava. Ela não era de aventuras. Tanto que quando o imperador vem a Teresópolis em 1876, ele, da janela do Hotel dos Órgãos, que não era no Higino, era na Fazenda Marche, né? Ele desenha uma carta, ele desenha a silhueta da janela dos Órgãos e escreve uma carta para a imperatriz. E nessa carta, ele conta das belezas desse lugar. Que lugar maravilhoso para ser uma capital do Império aqui nesse lugar. Ou seja, ele falando das belezas para ela. Claro, ela nunca tinha vindo aqui. E nesse mesmo período, ele escreve 2 cartas, uma para a esposa e uma para a amante, né? Para a suposta amante dele, que era a Condessa de Barral. Ele não esteve aqui com a Condessa de Barral, né? Não teve não, porque essas visitas eram oficiais, né? As visitas da corte, elas eram seguidas da imprensa da época, né? Então, você tinha a comitiva que tinha a obrigação de relatar. Quando a princesa Isabel vem aqui em 68, ela traz o Antônio Martins Pinheiro, que era uma espécie de um escriba da corte, né? Então ele vai relatar como é que é a viagem, como é que a princesa se comporta, quem cumprimenta ela, quem são as pessoas importantes do lugar. Era uma espécie de uma cobertura de assessoria de imprensa da época. Então o imperador não fazia, ele tinha suas escapadas, mas não dá para fazer uma escapada para um lugar que leva 2 dias para chegar. É muito longe, né? Então, essas escapadas que não era possível se fazer essas viagens sem ter o registro oficial. Então, não existem registros oficiais de uma outra viagem de Pedro I, de Pedro II a Teresópolis, e nem de viagem da imperatriz. Mas ela esteve aqui, a Condessa de Barral. A Condessa tem registro dela numa viagem que ela fez à fazenda da Vista Alegre, que é a fazenda dos Equeróis, ali em Campanha. Então, e uma visita apenas, que essa gente gostava de conhecer, né? O Conde D, por exemplo, ele teve 4 vezes em Teresópolis. Interessante isso, né? Ele veio aqui em 1868, acompanhando a princesa Isabel. Depois ele veio 2 vezes em 1875 e depois vem mais uma vez em 1921. Já tinha morrido a princesa Isabel, ele vai morrer no ano seguinte, né? Ele vem a Teresópolis e almoça no Hotel Várzea, acompanhado do Pedro III, do que seria o Pedro III. E esse Pedro III, ele vai depois ter uma ligação forte com Teresópolis, que contrata o Mário Baldi, que era um fotógrafo austríaco, que morava em Teresópolis, e eles vão fazer aventuras conhecendo os índios naquela região lá onde mataram agora esse americano e esse indigenista brasileiro. Eles vão fazer essas viagens para as terras indígenas a partir desse conhecimento que ele teve de Teresópolis em 1921, quando vem e almoça no Hotel Várzea. A gente chegou ao final do programa, uma pena, que sempre é muito bom a gente falar sobre a nossa história, que o pessoal falou, eu cansei de ouvir isso. Teresópolis não tem história, Teresópolis não tem história, Teresópolis tem história sim. E a nossa história ela é muito rica, muito grande, e ela vai bem além dos 131 anos
que nós estamos completando aí esse mês. Então, a nossa história é muito rica. E ela está sendo contada no livro Viagem ao Passado, Relatos de Viagens à Serra dos Ogros, entre os anos 1820 a 1920. Aqui são 100 anos que o Vanderlei está lançando esse livro amanhã. Na Casa da Memória, a partir das 4 horas da tarde, às 16 horas. Será um prazer receber aqueles que se interessam pela história de Teresópolis. É um livro que tem uma transposição das histórias, mas todos os relatos estão no original, para que as pessoas possam fazer também uma crítica daquele tempo, né? E nós estamos falando de 1820 a 1920, é um tempo bem antigo, né? Isso é o tempo de antes ainda do trem, de antes do automóvel, de antes da energia elétrica, de antes do barco a vapor, né? Pegou um períodozinho ali dos escravos também, até um pé naquele período dos índios, né? Então, esses viajantes encontraram coisas fantásticas na região da Serra dos Órgãos, de quando isso aqui ainda não era Teresópolis, não havia esse nome, né? Então, é uma oportunidade para as pessoas conhecerem um pouquinho o tempo antigo. Todos nós temos história, mas nem todos temos memória, né? Então, é necessário, são duas palavras parecidas, mas muito distintas. Então, é preciso quem tenha memória, e para ter memória é preciso ler, é preciso conhecer, é preciso prestigiar e é preciso guardar essas histórias antigas para que outras pessoas daqui a 10, 20, 50 ou 200 anos, né, possam ler, possam saber o que aconteceu naquele tempo tão antigo de 2022. Imaginar. Então, olha só, as pessoas que estão aqui falando com o Vanderlei, o Marcos Habib falando com o Vanderlei, Lia Queiroz da Graça, a Grécia Silveira, Patrícia da Silva Clemente também aqui, todo mundo mandando um abraço para o Vanderlei. Um prazer ter vocês ouvindo a gente. E o Vanderlei está convidando vocês amanhã para as 4 horas da tarde, ao lado da Igreja de Santa Teresa, bem ao lado da Igreja de Santa Teresa, no Casarão. Ali, o Vanderlei vai estar ali a partir de 4 horas da tarde, autografando o livro Viagem ao Passado. Ok? Para todo mundo, né? E o principal esse livro não é um livro caro, tá? Eu vou vender esse livro a R$50. Esse livro deveria ser vendido a R$90, R$100. Eu consegui estabelecer um preço em conta para ele, porque eu tive patrocínio de algumas pessoas. E foi muito interessante como eu consegui patrocínio para esse livro, porque eu ofereci uma cota de aquisição de 50 livros e eu não tive a negativa de nenhuma das pessoas a quem eu ofereci. Eu ofereci apenas 6 pessoas, todas as 6 pessoas fecharam, e então, ou seja, o livro saiu já meio que custeado. Então, eu posso vender essa tiragem a mais por um preço bem mais em conta, que é um livro bem ilustrado, um livro de 340 páginas, que não sai muito em conta para fazer, né? E é uma contribuição para a história de Teresópolis, mas essa contribuição só vai acontecer se as pessoas ousarem ler, né? Eu costumo dizer que não é difícil pesquisar para fazer um livro, e também não é tão difícil imprimir um livro. Agora, arrumar leitores, cada dia é mais difícil, difícil, né? Porque as pessoas estão muito rápidas, muito momentâneas, né? Tem fotos sensacionais aqui, né? Ele é um livro bem ilustrado. Embora nós tenhamos pegos aí um período antes da fotografia, né? Mas nesse período antes da fotografia nós temos os quadros dos artistas que retratam, né, aquele tempo antigo. Inclusive, a própria capa do livro é uma arte também exclusiva. A capa do livro é uma arte, uma pintura da Edith Cid, presidente da SOARTE, que agora mora nos Estados Unidos, e lá dos Estados Unidos ela pintou um quadro do que seria uma viagem antiga a Teresópolis para ilustrar a capa do livro. Então, também é uma imagem exclusiva. Vocês querem ver uma coisa muito curiosa? Eu tô com muita vontade. Eu vou começar a ler esse livro hoje ainda. Você tem aquele torneio de tênis, torneio de Roland Garros? Todo mundo ouve. Até teve agora, né? Ele é anual, né? Teve agora o torneio de Roland Garros, torneio de tênis, né? Roland Garros foi um cara que veio a Teresópolis. Ele era piloto, ele veio a Teresópolis. Essa história está contada aqui no livro. O Roland Garros ele vem a Teresópolis em 1912, veio de avião. 5 anos apenas depois da invenção do avião. O avião é de 1906, e o mundo queria conhecer o avião. E ele vem a Teresópolis e vem ao Rio de Janeiro, num torneio de aviação no Rio, um meeting de aviação, e aí estabelece um prêmio para quem sobrevoasse o Dedo de Deus, que era uma aventura muito grande. Uma coisa é andar de avião a 40, 50 metros do chão, né? Mas ousar sobrevoar o Dedo de Deus, e o Roland Garros faz isso. É um herói
Depois ele vai ser um herói de guerra da Primeira Guerra Mundial, vai morrer no último ano, nos últimos meses da guerra, ele cai com seu avião abatido nas Ardenas, perto da França. Então ele vai morrer de uma forma até inusitada, mas morre fazendo o que ele queria, né? E depois de alvejar vários alemães já usando o avião como arma de guerra em 1918. Então você pode falar que a história de Roland Garros, também do torneio de Roland Garros de tênis, é um dos maiores do mundo, né? Se não é o maior, passa por Teresópolis. Chegamos ao final do programa de hoje, já atropelamos a hora. Segunda-feira, vereador Maurício Lopes aqui no programa, hein? Já me confirmou, segunda-feira, vereador Maurício Lopes no programa. Vanderlei, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, Hélio. Até 4 horas da tarde desse sábado, estamos guardando as pessoas que gostam da história municipal. Obrigado, pessoal. Então, até segunda-feira com a participação aí do vereador Maurício Lopes. Tchau.